Hello and welcome to one more English lesson. Okay, so let's analyze today. We're gonna go on science, okay, and let's check it out what we're gonna see today. Como sempre, né, nós vamos analisar a nossa matéria hoje, okay, de ciências, né, e tem um ponto interessante aqui. Até semana passada, nós analisamos aí, né, o ciclo da vida, né, o life cycles, ou seja, passamos a unidade inteira. Hoje eu vou passar com vocês os summary questions for section 2, ou seja, nós vamos fazer aí um question bank, ou seja, uma lista de perguntas e responder tudo que nós aprendemos aqui na section 2 até agora. Então, presta bastante atenção, ok? E lógico, eu vou fazer essa, né, a leitura totalmente em inglês. Algumas palavrinhas eu vou explicar, mas como, né, a gente já já está mais da metade da caminhada, podemos dizer, tá bom? Vai ser 90% em inglês. Então, pay attention and follow me. Okay, so let's go. This is the summary question, okay? As you're gonna see, this is gonna be on page 18, right? Here is the number of the page, okay? I'm gonna change the color, okay? So just to not be the same as the color that we're gonna use here, we're gonna use green, okay? So, summary questions for section 2. Lembra que essa palavra summary é como se fosse um resumo, né? Ou seja, essa é um banco de questões resumida aí de toda a section 2. Então, follow me. Vamos com o teacher. Wow, yeah, that's the beginning. Lógico que isso aqui não significa nada, é só uma expressão, né? Olha, que legal, okay? So, this section contains a lot about life cycles. You will also need to know some tricky new words and what they mean. For example, vertebrates and invertebrates. Remember that scientists use similarities and differences to group plants and animals. Have a go at these questions and have a look back through the section if you get stuck. It's all there. Ok, so this is the reading of this part, ok? Vocês entenderam o que nós lemos até aqui? Então eu vou fazer uma explicação sobre essa parte que eu acabei de ler, tá bom? Não é só para facilitar, mas as perguntas vai ser, né, a maioria em inglês. Então, let's get back. Ok, então quando a gente começa aqui, this section contains a lot about life cycles, ou seja, essa seção contém muita informação sobre o ciclo da vida, ali dos animais e dos vegetais, das plantas que nós estudamos. Então, you will also need to know some tricky new words, ou seja, você vai precisar também saber algumas novas palavrinhas e o que eles significam, what they mean. For example, vertebrates, invertebrates, right? É parecido com o português. Remember that scientists use similarities and differences, essas duas palavras, ok? Similaridades e diferenças. Ok, para que ele usa isso? Né? Ou seja, para colocar em grupos aí os animais e as plantas, ou seja, o que eles têm, né, de forma similar, de igual, mas num grupo específico, o que tem de diferente, assim vai alternando, tá bom? É uma análise que nós faremos aí, né, em qualquer lugar. Have a go at these questions, então vamos analisar as questions, ok? And have a look back, ou seja, olhe nas páginas anteriores, olhe atrás, have a look back. Olhe atrás, through the section, através, essa palavra aqui, né, que eu tô lendo, through the section, através da seção. If you get stuck, se você por acaso ficar, né, aí travado e não conseguir responder, ok? It's all there, ou seja, está tudo lá, tá bom? Então vamos começar, que a gente tem as questions. Vocês veem que elas estão enumeradas em 1, 2, 3, 4, 5, 6. So let's go for question number 1. Question number 1. All living things can be placed into one of three groups. What are the three groups? So give me the name, okay? So when I say what are the three groups, what are the name of these three groups, okay? So this is the question. So let's go to question number 2. Okay, question number 2. What does vertebrate mean? So this word vertebrate, okay? So what is the meaning of that word? O que significa essa word? Okay, so that's number 2. Number 3, name the 5 vertebrate groups. Okay, so when we are talking about groups, okay, so we have a group, right? As we can see here, that this is a vertebrate group. So what I mean with that, yeah, so these
animals or insects or whatever that belongs to this place, they have some specific thing in common. They have some similarities, okay? Eles têm algumas similaridades. They are vertebrae, okay? But name the 5. We have 5 different groups. So what you have to do is to put the name, achar o nome desses 5 groups, okay? So this is number 3. Next one. Number 4, say which of the 5 vertebrate groups each of these things goes with. So again, say which of the 5 vertebrate groups each of these things goes with. So we have A, B, C, D, E, and that's it. So let's analyze this group here. Okay, I'm gonna get a little bit closer. So let's see. A, adults breathe with gills. Again, adults breathe with gills. B, has feathers. Has feathers. So this is the second characteristic. Essa é a segunda característica descrita. C, dry, scaly skin. Dry, scaly skin. D, has hair or fur. It has hair or fur. E, lays eggs in water but uses lungs to breathe when it's an adult. To breathe when it's an adult. Okay, so we have A, B, C, D, E. So we have 5, descriptions. Nós temos aqui 5 descrições, ok, né? De algumas definições. Ok, so, for example, adults breathe with gills. Ou seja, são os adultos que respiram com... O que era gills? Se você não lembra, check it out, ok? And e qual que é a question? Para que nós vamos fazer? Que análise que nós vamos fazer nessa for? Say which of the 5 vertebrate groups each of these things goes with. Ou seja, diga, né? A gente tem, lembra, nós temos 5 grupos de vertebrados. A gente tem um nome para cada um. Ou seja, diga aí para qual desses 5 grupos que existem, cada uma dessas palavras embaixo, of these things goes with. Ou seja, vamos lá. Has feathers, o B. Analisa o B aqui com o teacher. Has feathers, ou seja, o grupo de vertebrados que tem, o que é feathers? Penas, ok? Que tem penas. Qual que é o nome do grupo que ele vai? Então, has feathers vai no grupo X. This is what you have to do, ok? If you don't know, go back to the book, read the part of the book, and then we're gonna answer that, okay? So, let's go to the next one. I think you understood, right? And number 5. Which two vertebrate groups have a steady body temperature? Do you remember what is a steady body temperature? A steady body temperature means that the body temperature doesn't change too much, doesn't go up and down, easily, ok? Então, ou seja, a temperatura do corpo não muda com tanta facilidade. So, isso é steady, que se mantém. Então, quais são os 2 grupos? Which two? So, this is what you have to do. And next one, 6. Which vertebrate group has its babies born live and feed its babies with milk? Okay, so what is the name of that group that has a baby live? It's not an egg, right? Não é num ovo que nasce, ok? Né? Ele não nasce naquele ovo com casca, que eu digo, né? Ali fora, ok? Ele já nasce ali, né? Live, vivo, gritando, right? And they feed the baby with milk. So what is the name of this group? So this is what you have to do, okay? And next one, number 7. Name 4 types of invertebrates. So give me 4 names for types of the invertebrate groups, okay? So this is number 7. Number 8. All plants can be placed into one of 2 groups. What are the 2 groups? Okay, so here we change. We are not talking about animals or insects or plants anymore, but... Oh, sorry. Not animals or insects, but we're talking about plants. Nós estamos falando de plantas agora. So, all plants can be placed. So, when we talk about plants, we have 2 groups, right? You know that? Okay, so group da-da-da, group da-da-da. What is the name of these 2 groups? This is what you have to answer here, okay? Moving on.
Next one here, right? We have number 9, which is the last one. Use the key to work out the name of each alien creature. Remember that alien creature não é alien, ok? Quando está escrito alien creature, eu não estou falando que tem um alienígena ali, ok? Simplesmente é um ser vivo desconhecido. Que grupo que ele pertence? Então, quando a gente usa esse key, essa chave que nós lemos e aprendemos nas páginas anteriores, é para ajudar a identificar, right? So, então a gente vai ver um sample aqui desse key, okay? And I'm gonna help you how to do that. So follow me. Let's analyze that. Okay, so we have here A, B, C, D, E, F, G, H. So we have these aliens, right? These animals here, ok? Então, lógico que é só um sample, né? É só uma brincadeira só para nós identificarmos, ok? Então, lembra, o que é o key, teacher? Vamos lá, vamos lembrar. O que é o key? Então, é uma linha ali, né? Uma corrente de perguntas que, através do yes or no, você vai descobrir, né? Quem que é, ok? Se é o Chris, se é o Pen, se é Nick, se é Kate, você vai descobrir quem que é, qual que é o nome desse grupo, ok? So, for example, let's go. The first question, has it got wings? O que é isso, teacher? Has it got wings? É a mesma coisa. Do they have wings? Does it have wing? Isso tem asas. Wing, asas. Se yes, go to one side. Se no, you go to other side. Okay? So let's continue the analysis. Okay? So if yes, the next question, has it got arms? Okay, remember, right? So let's analyze a picture. Again, just to help you. Okay? So, teacher, what is wings? These are wings. What are arms? These are arms here, right? This part here, okay? So, has it got arms? Yes or no? So, depending on the answer, has it got feelers? Has it got feelers? Or has it got nose? Or again here, has it got feelers? Okay, so nose, okay, for example, here we have the nose, right? Okay, and do you know what is a filler? Do you understand what is a filler? Do you know what is that? No idea what is a filler? I'm gonna explain to you right now. Okay, so this I'm gonna give an example of a filler here. Analyze with me. This is a filler, okay? A anteninha do insect, okay? So I think you understood, right? So what do you have to do here? So you're gonna answer, for example, A, has it got wings? Yes or no? No. And so no go here. Has it got arms? Yes or no? Yes. And then here, yeah, so if it has to go here. Has it got nose? Let me see. No, this one here, yeah, that, for example, letter A has no nose. So no, if it's no nose, go here, gland. So we know that A, the name of the A is like gland, okay? So this is basically what you have to do. Então, é mais ou menos assim que você vai descobrir, né? Você vai fazer a análise usando o key e descobrir o name, no caso aqui dos nossos, né? Lógico, né? Nossos alien aqui, lembrando que alien é apenas uma coisa desconhecida, mas aqui a gente fez essa brincadeirinha, alright? So, let's go on, move on to the next part. And after that, yeah, after you finish number 9, okay, we have this next questions here. Number 10, how can destroying Middleland kill Oz? Again, how can destroying Middleland kill Oz? Do you know the meaning of do you know what is Middleland? Do you know what is kill? Do you know what is Oz? This is a name of a bird, right? Okay? Então você sabe o que é isso? Se não, volta lá no livro, né? Descobre o que é isso. E a pergunta é, como que destruir tal coisa pode matar tal coisa? Eu já ajudei mais do que eu deveria, right? So, check it out and answer here. Next one. 11. Suggest one thing that you could do to help protect your rare pond animals. Okay, again, suggest one thing, sugira uma coisa that you could help to protect your rare pond animals. Teacher, I don't know what is rare pond animals. So if you don't know, research.
check it out, right? Go back into the book, analyze the book. So what is that? Go read, oh, this is rare upon animal. Isso que é rare upon animal. Daí você volta e responde, right? So next one. And 12. In animals, what two things are needed to produce a fertilized egg? Okay, so again, when we talk about animals, we need two things, yeah? It's necessary two things to fertilize an egg. So what is that? What are these two things? Answer me that, okay? Teacher, I don't remember. Go back to the book. So this is what you have to do. And 13. Pigs are mammals. Again, remember, mammals is a category, yeah, of some specific kind of animal, okay? Chickens are birds. Which one lays eggs and which one gives birth to live young, okay? So again, we have mammals and we have birds. One of them, when we're talking about the description, quando a gente está falando da descrição, one of them lay eggs and another one give birth to live young, I mean like babies, right? So which group does that? So this is what you have to do. If you don't understand, go back to the book, read the part, and then this is what you have to do, okay? Next one. Describe the life cycle of a butterfly. Again, descreva the life cycle of a butterfly. Easy, right? Easy. 15. Give two differences between the life cycle of a butterfly and a frog. So again, this one, okay? So give me two differences. Me dê duas diferenças entre life cycle of a butterfly and a frog. So if you don't know, go back there, check it out. So this is the answer. Remember that this questionnaire here, okay, all the answers written, okay? Get a note on your book and answer that, okay? And next one, it's the last one, I guess, actually, 16. 16, true or false? When plants use asexual reproduction, there is no pollen or egg involved. Again, tell me if it's true or false. Yeah, me diga se é verdadeiro ou falso. When plants use asexual reproduction, não há pollen or egg involved. Is it true or false? What do you think? Maybe yeah, maybe no. So think about, read the pages before, and then answer that for me. Okay, this is the first thing that you're gonna have to do. Okay, this is of course also homework. Okay, so now let's move on. We're gonna begin the section 3, actually the unit 3, the next part of this book. Okay, this is gonna be a new study, new things that we're gonna analyze, and let's go. Just follow me. And of course, welcome to this new unit, and of course, do this questionnaire that I just explained you the best way possible. Faça esse questionário que o teacher acabou de passar a leitura, de explicar o que você tem que fazer da melhor maneira possível, ok? So, let's go to the next part. Vamos para a próxima parte. Okay, so here we have this next part, yeah, this section 2, okay, and then let's move on, let's see what we're gonna learn here, okay? Vamos ver o que nós vamos aprender nessa próxima etapa, ok? Então, siga-me. Section 3, Animals, including humans. Ok, so, pelo próprio título, né, da análise aqui, a gente vai ver que nós estudaremos aqui os animais, contudo, entretanto, todavia, incluirá os humanos, ok? Por isso a gente fala humans in English, ok? Humanos, human. So, let's go on, let's follow me. The life cycle of a human. So, we have this part here. All living things go through changes during their lifetimes. These changes make up their life cycle. Us, humans, have a life cycle too. And here it is. Ok? So, eu vou traduzir essa parte para vocês agora, tá bom? Então, siga com o teacher. Vamos lá, essa parte aqui, ó. Todos os seres vivos, eles vão por algumas mudanças durante o tempo de vida deles. Essas mudanças, né, é o que fazem o ciclo da vida, né? A gente então nasce, cresce, né, assim por diante. E nós, os humanos, também temos o nosso ciclo da vida. Então, né, a gente vai fazer uma análise agora do Human Life Cycle. That's what you're gonna do. So, I'm gonna read it for you, follow the picture, pay attention, and let it go. So,
here we have this is the cycle, right? So this is the first part. We begin with the fertilized egg, right? As we know, there is an egg inside of the woman's belly, right? Okay, there is an egg. I mean, there is this reproductory system, right? Not really egg, okay? Anyway, it is an egg, but é um ovo, mas não o ovo como a gente conhece, né? Existe é uma maneira mais, né, dentro do ser humano é diferente dos animais, ok? Então, mas vamos lá, só para understand, right? So the first part is the fertilized egg, yeah. So we have this encounter here, yeah, this matching, and then we have what we call this next part here. Okay, so we have the fetus. Okay, so this is inside of the belly. Okay, and after that, yeah, when the baby is born, yeah, when it gets out of the woman's body, then we have the baby, right? So this is the next one. And then, of course, after a baby, we have the child, right? Criança. And then the next part, we have the adolescent, right? Or in English, some people use the word, let me put here for you, teenager, yeah? Teenager. This is another name to say adolescent, okay? And after that, we become adult. And then we get old, of course. And then in the end we die, right? So that's why we have here death. This is the natural, yeah, this is the natural life cycle of a human, right? So this, everybody goes through that, yeah, like I'm gonna do that, you're gonna do that. So this is how it works. Essa é a maneira que funciona. Todos nós passaremos por esse ciclo. Então, deu para ter uma noção? Você viu os nomes que nós pegamos aqui? Então eu vou passar aqui rapidamente mais uma vez, né, só pra gente pegar os nomes. Então vamos repetir com o teacher, tá bom? Vamos lá. Então, number 1, fertilized egg, fetus, baby, child, adolescent or teenager if you want, adult, and old age. Okay, so these are the options that we have. Okay, so after that, yeah, if we continue, okay, so now here we're gonna read a little bit about puberty. Okay, so, do you know what is puberty? Okay. Você sabe o que é isso? Puberty, que em português, né, a gente pode traduzir como puberdade. O que será que é isso? Então, vamos ver como é que funciona esse desenvolvimento, alright? So, I'm gonna read in English again. Todas as palavras destacadas, puberty, adolescence, aqui nessa parte que estão em purple color, ok? Todas essas highlighted words, você tem que anotar e trazer a explicação, né? Fazer a tradução para o teacher e mandar como tarefa. Isso sempre será assim, ok? Então aqui todas as palavras em purple, homework, get the translation in Portuguese, alright? So let's go. Puberty is when the body develops, ok? So, verdade é quando o corpo se desenvolve. So let's go. Puberty happens during adolescence. Between 10 and 18 years old. In puberty, the bodies of boys and girls begin to change. Okay, so of course, right? So when we are in this moment, right? In this change, as we say, right? Okay, so what do we call puberty? So the body, yeah, like our body, if you're a baby and then if you're a child and if you become an adolescent, yeah, because this is the age basically. Esse é o momento, né, entre 10 e 18, okay? So our body starts to have some change, okay? And that's natural. Everybody goes through that. Todo mundo passa por isso, okay? So let's see some definitions, right? Some differences, some things that change in the body, okay? And then follow me. Let's go on. So here we have the girls and the boys, okay? Let's see what we're gonna analyze here, okay? Muito bem. Bom, então the girls, well, number 1, number 2, number 3, okay? Nós temos o hair. Hair starts to grow on the bodies, okay? Very good. Breasts develop and hips widen, okay? Ovaries start to release an egg once a month. This is when periods begin. Okay, so this is a description here of the girls. And the boy, hair starts to grow on their bodies too. Hair also starts to grow on their fur, on their faces, and testicles start producing sperm. Okay, so these are some
of the definitions here, girls and boys, ok? Então, eu vou fazer uma explicação disso de uma maneira mais simples, né? Sem, como diz, usando uma linguagem própria, obviamente, para isso, né? Sem, como a gente brinca, né? Sem palhaçada, né? De uma maneira simples, direta, como um professor. Então, vamos lá. Quando a gente fala girl's hair, né? Então, você vê que na adolescência, né? A gente tá, o cabelo, tanto da girl, quanto do boy, quanto da menina, quando a menina começa a crescer. Muito bem, né? O corpo se desenvolve, né? O quadril aumenta, né? A parte, né, dos seios das mulheres mudam, é diferente dos homens não crescem, a das mulheres normalmente, né, crescem, né? A mulher desenvolve ali o sistema de ovários, né, dentro dela, então, ou seja, ela se prepara ali para poder gerar uma vida, para poder ter o filho algum dia, ok, né? E também começa o que a gente chama de período, né? A mulher tem um período ali, né, que começa algo a desenvolver, tá bom? Mas a princípio é isso, essa é da girls, ok? Vamos da parte dos boys, como a gente viu, hair. Muito bem, o cabelo também, né, do corpo começa a crescer mais do que quando era criança, né? No rosto, ok? Os meninos, né, você pode ver, o próprio teacher tem beard, né? Tem barba, ok? Então, é um tipo de coisa que acontece também, e acontece ali na adolescência, começa, né? Isso começa a acontecer, né? E também, né, o homem também, ele tem a parte que desenvolve aqui, né, das partes masculinas, né? A gente chama de genitais. Então, ou seja, é tudo isso para preparar para uma vida adulta, né? Ou seja, para o adolescente ele vai crescer a se tornar um adulto e um dia poder ser um pai, e a mulher adulta para poder ser uma mãe. Ou seja, se desenvolver por completo para poder exercer o papel que, né, naturalmente o corpo do ser humano é feito para, né? Essas alterações que acontecem no corpo, assim, né? Pode ser que em algum ou outro, por algum motivo de doença, alguma coisa, não aconteça exatamente. Pode ser que, né, que falte alguma coisa, tenha algum problema, mas em geral, o ser humano naturalmente é para ser assim, é para ser esse desenvolvimento. E isso é o natural, isso é, né? Por isso que existe homem e mulher, por isso que existe isso. O homem é de uma maneira e a mulher é de outra. That's it, alright? No problem. So, this is a life cycle, right? Esse é um estudo bem crazy. Muito bem, mas very important to know, okay? We have to know the difference between men and women. A gente tem que saber, né, a diferença de homem e mulher. Isso é não só, né, para você poder explicar, né, se caso vier a necessidade, mas também para ter uma noção da realidade como é verdadeira, né? Então, existe homem e mulher e é isso, né? Então é assim que funciona o corpo e em geral todos os seres humanos são desse jeito, alright? So no problem. Então só pay attention apenas, né, ali na pronunciations, como fazer a pronunciation, tudo bem? Então, very good. Dessa parte aqui apenas, né? Ok? Dessa parte. Aqui do girls e dos boys. Essa que eu acabei de circular em verde aqui, ó. Como o teacher explicou, você não vai precisar pesquisar. Não precisa, tá bom? Não precisa fazer a pesquisa no Google, nada disso, porque eu acabei de explicar, tá bom? Então, esse aqui é só ler, né? Memoriza a pronunciation, tá bom? E that's it. No problem? So let's go to the next part. Okay, we have this last one here now. Okay, that is the last one. Life cycles, this final part. Okay, from cradle to grave by bike. Que será que é isso? Vocês entendem isso? Ou seja, o que é from cradle to grave? É uma maneira de falar, né, do início, do começo até o fim, né? Ou seja, do nascimento ali, né, do início da vida até, né, o cemitério, né? É meio, como diz, meio desnecessário, né? Mas, ou seja, bye. Por que ele fala? É uma brincadeira, óbvio, né? Ou seja, é como a gente passa ali pelo ciclo da vida. Então vamos fazer uma análise, ok? Life cycles, from cradle to grave by bike. So follow me. I'm gonna read this part, okay? Sigam o teacher. The thing to remember here is that new animals have to be born, or there won't be any left when the old ones die. Remember, animals change as they grow. Tiny babies are totally dependent on their parents for everything they need, but you can do quite a bit for yourself, I should think. So, eu vou traduzir isso aqui, né, que isso é uma parte mais difícil, né, mas prestem bastante atenção, né, principalmente na minha explicação e, lógico, depois também para a gente poder, né, ler, compreender, né, isso. Lembra, leitura é importante, vamos lá. Então, the thing to remember here is that new animals have to be born, ou seja, que nós temos que lembrar aqui que é, né, um novo animal, um novo ser vivo, ele tem que nascer. Or there won't be any left
when the old ones die. Ou seja, se ninguém nasce, não haverá uma continuação, né? Ou seja, porque quando alguém nasce, ele, né, grow up, get adult, and die. Okay, if people die, if we don't have new animals, new babies, new humans, I mean, like how can I say, coming to life, right? Ou seja, nascendo, não haverá, né? Se todo mundo só morrer, se não houver nascimentos, a gente chega ao fim. Isso é óbvio, isso é matemática, right? Okay? So, remember, lembre-se, animal change as they grow. Lembre que os animais, né, e os seres vivos, obviamente, não, os seres vivos em si, eles mudam conforme eles crescem. Tiny babies, pequenos babies, are totally dependent. Então, quando o baby é pequeno, ele é totalmente dependente ali, né, do maior, né, dos pais, ou tudo, ou quem é responsável por eles. Então, dependente da própria sobrevivência, né? Às vezes, quem vai dar comida para ele quando ele é bebê, ele não consegue. Então, é isso que está escrito aqui, ok? So, but you can do quite a bit for yourself, I should think. Mas lógico, né? A gente pode fazer algumas coisinhas por nós mesmos, eu acho. Ou seja, conforme a gente vai crescendo, a gente consegue, aos poucos, né? Nós vamos aprendendo, we're gonna learn with our parents, aprendendo com os nossos pais, e assim a gente vai aprendendo, né, a sobreviver e a cuidar de nós mesmos, ok? Isso foi uma very interesting topic, right? Science, ok? Analisa a vida, não, o desenvolvimento do nosso body, do nosso corpo, de uma forma bem simples, bem legal e bem inteligente. So, you get it? I hope you have gotten it. I hope you have understood that, okay? Thank you very much one more time. And of course, I'm gonna see you next time, okay? Thanks a lot and have a good time. Bye-bye.